Olá, meu nome é Jardel, professor da disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Irei ministrar para vocês uma aula sobre função afim. O objetivo da nossa aula é falar sobre os conceitos básicos da função afim, dentre outras coisas, aonde ela é aplicada e como ela pode ser aplicada numa equação da reta. Também encontrar dentro de uma função linear uma equação que traduz um problema do nosso dia a dia. A nossa introdução, ela consiste na seguinte definição. Ao falar de função afim, devemos ter em mente alguns critérios que abordam a necessidade de se estudar a aplicabilidade dela no nosso dia a dia. A definição principal é que essa função tem que ser definida nos reais. O que significa isso? Porque vamos trabalhar na nossa função somente em números reais, em que consiste esse conjunto numérico aqui. Também chama-se toda função afim, ou função do primeiro grau, que também é conhecida, como dois números reais, em que nós temos valores para A, valores para B, em que são definidos como coeficiente angular e como coeficiente linear. Porque para se ter uma reta, eu preciso de ter dois pontos distintos, aonde eu consigo determinar os valores reais para A e para B. Sendo que o valor de A, ele não pode ser um valor que seja diferente, igual a zero, porque se o meu valor for igual a zero, eu não tenho uma função afim real. E o meu B, ele pode assumir qualquer valor, porque ele é um valor fixo. Então, a notação científica, matemática, para a função afim é o seguinte: função afim, então f de x é igual a x mais b. Essa que é a forma original da função que a gente vai encontrar em vários livros, vários artigos que a gente for estudar. Lembrando que esse a, que acompanha o valor de x, é o meu coeficiente angular. Esse b, que é a parte fixa da minha função, é o coeficiente linear, que é o que não deve mudar. Já esse cara aqui, que é o nosso a, ele pode variar de acordo com a quantidade do valor para x aqui. Aonde o meu x, ele pode ser qualquer número que pertence ao conjunto dos reais. Ele pode ser uma raiz, ele pode ser uma fração, ele pode ser uma raiz quadrada, um número decimal, não importa. Sendo um número real, ele traduz a nossa situação. Eu coloquei 3 exemplos aqui no quadro que definem muito bem a função como a gente conhece aí em alguns livros. Nós temos uma função f de x, aonde o meu 2x mais 1 é determinado por esta função aqui. Com isso, a gente consegue determinar um valor para A e um valor para B, onde o meu valor para A significa 2, que é o que acompanha o x, e o B é o valor solitário, que a gente considera como 1, que é o valor da função linear aqui. No segundo exemplo, você percebe que não tem aqui um número acompanhando a minha variável. Porém, quando não se tem número acompanhando a variável, ela que assume o valor 1. Como aqui está negativo, o nosso A também ele será negativo, valor menos 1, e o B, valor 4. No terceiro exemplo, nós temos uma função onde nós temos aqui uma fração, onde essa fração aqui, ela também representa o valor de A, porque como vimos anteriormente, A pode ser qualquer valor que esteja contido nos reais, e isso aqui é um número real também. Então, o nosso A aqui ele será 1/3 e o nosso B é o valor de 5, ok? Partindo do que nós conhecemos sobre a função do primeiro grau, já conhecendo o que é o valor de A, o que é o valor de B, o que é a função, é possível agora nós determinarmos o valor de uma função, que é o valor real, que a gente chama isso aqui. Porque toda função ela tem que ter um valor, mas para isso acontecer, tudo vai partir da função original, que é a função afim, que está feita desta forma aqui, aonde eu tenho o valor de A, o valor de x e o valor de B. Também em alguns livros, isso aqui ele vai se transformar em um y, que é igual a x mais b,
que significa que é a imagem da f de x, então f de x e y é a mesma situação. O que vai mudar aqui mesmo é só a forma de escrever uma função com a outra. O exemplo dado aqui, para a gente abordar esse tema, significa o seguinte: dado uma função afim, f de x igual a 5x mais 1, calcular a minha f de 1 e a minha f de 3. A primeira resolução que nós vamos fazer aqui, acontece da seguinte forma. Nós pegamos a nossa função, que é a f de x, só porque nesse caso, como eu quero procurar f de 1, no lugar de x, aborda-se o valor 1. Aonde for x na minha equação, nós mudamos para 1 e depois efetuamos o cálculo dessa equação. Então, nós temos 5 que multiplica 1 mais 1. Então, quer dizer que a minha f de 1 será igual a 5 vezes 1, 5, 5 mais 1, que é igual a 6. Então, esse valor significa o valor da nossa função, quando ele assume qualquer valor para x. Lembrando que o valor de x ele pode ser variável, por isso a gente pode procurar isso de várias formas, tanto a f de 1 como a f de 3 aqui. Para a f de 3, o que vai mudar é que no lugar do 1, você vai colocar o 3, vai multiplicar 5 por 3 e somar mais 1, e achar a mesma situação aqui. Hoje, nessa aula, nós abordamos a definição de função afim, vimos alguns conceitos básicos de o que é um coeficiente angular, o que é um coeficiente linear. Também conseguimos identificar dentro dessa primeira aula os valores de A, valores de B e seus respectivos valores. Entendemos como se aplicar um valor para uma função a partir de que nós temos uma f de 1. E na próxima aula nós vamos ter alguns exemplos de como construir uma função linear, uma função afim, a partir de pontos de um vértice.